por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, nós somos comunicadores do Evangelho. Para isso Deus nos fez. Para isso Deus nos chama, para sermos comunicadores do Evangelho. E de forma muito providente, não é? A palavra que dá origem a uma experiência fundante do carisma. E vós, quem dizeis que eu sou? Nesta palavra, por esta palavra, no meio de uma enfermidade, no meio de uma situação de angústia, de dor, onde não sabia se iria ser ordenado ou não, Monsenhor Jonas faz o seu encontro pessoal. Toda vocação verdadeiramente ela é matutina. E a palavra de Deus, ela de fato atualiza essa experiência de sermos chamados. Hoje Deus me chamou de novo. Chamou você também. Na primeira pregação, a Heloísa nos trazia a história, né? A canção nova que nasce da palavra de Deus. A canção nova que nasce dessa palavra de Deus que se manifesta pelo magistério da igreja, evangelho anunciante. Porque é importante que um número de pessoas que não são, que são batizados, mas não evangelizados, precisam receber a evangelização. Jonas, comece com os jovens, porque com eles é mais fácil. A canção nova que nasce dessa palavra, né, da igreja. E eu me lembrava da minha experiência com a Bíblia no meu dia a dia. Comecei aos 14 anos, desde os 14 anos até hoje, eu faço meu estudo da palavra. Eu me lembro que eu levei tão a sério a Bíblia foi escrita para você, que eu fazia assim, sem... Se não tiver estudo, não tem janta. E era muito intenso isso, né? Se não tiver estudo, não tem janta. Então, eu fui educada nessa escola de dizer assim, para me disciplinar, eu tenho que me impor alguns sacrifícios. E é bem isso mesmo. Não é? Se não tiver estudo, não tem janta. Então, como foi bom fazer memória dessa história, né? Desse caminho com a palavra de Deus, que foi dando origem à canção nova, a identidade, aquilo para que a canção nova é chamada, a sua missão, que nasce dessa experiência também que o Monsenhor Jonas faz com a palavra. E aí a gente vai entendendo aquilo que o Sérgio trouxe no dia a dia. Né? A Bíblia no meu dia a dia, de fato, essa palavra que nos acompanha, que precisa ser o centro das nossas escolhas. E aí eu chego até você nessa terceira colocação, para meditarmos juntos e partilharmos juntos sobre esse tema. A palavra de Deus, ela é fonte de vitalidade e de atualização do carisma tradicional. Do carisma que está em mim, do carisma que está em você, mesmo que ainda fazendo o seu caminho, essa palavra ela é fonte de vitalidade, de atualização, de um Deus que chama você, de um Deus que escolhe você, de um Deus que te diz, não é? Eu tenho uma missão para você. E ainda que não seja na canção nova, a gente espera que seja. Mas Deus tem uma missão e a palavra, ela nos diz isso. Deus nos criou para. Então, a palavra de Deus, fonte de vitalidade e de atualização do carisma canção nova. E como eu tenho aprendido com o Papa Francisco, eu quero traduzir esse tema em 3 momentos. Primeiro, por que a palavra é a fonte? Como a palavra ela traz vitalidade ao carisma canção nova e, em consequência disso, a nossa vocação. Como que a palavra de Deus ela torna atual, né? Ela se torna fonte de atualização do carisma e da minha vocação. Então, por que a palavra ela é fonte? O que quer dizer fonte? Fonte quer dizer origem. Fonte quer dizer nascente, de algo que nasce, né, do solo. Fonte significa manancial. Então, a palavra de Deus ela é a fonte. Por que ela é a fonte? Pega comigo o prólogo de São João,
não é? Do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. A palavra diz assim: no princípio era a palavra de Deus que cria todas as coisas e que dá origem a todas as coisas. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela, nada do que foi feito existiria. Nela havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra de Deus, meus queridos, ela não é um livro. A palavra de Deus não é um livro. Não é? São João, ele é bem claro em dizer assim, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Não é? Depois São Pedro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer para a gente assim: nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas mediante a palavra de Deus, semeada, incorruptível, viva e permanente. A palavra é Jesus. Então, a origem do carisma cristão está o verbo que se encarnou e se fez carne. Não é? Tem uma passagem do fala que os e o primeiro critério, a primeira prioridade para reconhecer uma vocação, a canção nova, é a vida com Deus. E aí, o Padre Jonas, ele nos ensina a nos questionarmos mediante nossos candidatos da seguinte forma: ele é orante? Ele é orante? Ele caminha numa profunda relação pessoal com Deus? Ele busca uma crescente comunhão com Deus na oração? Ele busca o conhecimento pessoal de Deus por meio da leitura da Sagrada Escritura? Depois, num outro momento, quando o Padre Jonas ele vai falar da missão Canção Nova, ele fala que ele se fez profissional do Evangelho, da comunicação do Evangelho. E aí ele vai dizer assim que nós precisamos nos tornar profissionais da palavra de Deus, porque é dela que nasce a nossa vocação, é dela que nasce a identidade, a missão, os princípios que regem a vida da comunidade Canção Nova. Então, ela é a fonte, dela vem todas as coisas. Quando a gente estuda a teologia dos carismas na história da igreja, a gente vai descobrindo que todo carisma na história da igreja, toda obra de Deus, e São Paulo é tão bacana, ele vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo 1, a respeito dos dons, eu não quero que vivais na ignorância. Então, sobre esses carismas de fundação, como é o carisma de Canção Nova, nós não podemos ficar na ignorância. Todo carisma de fundação, ele nasce de uma palavra de Jesus. Ele nasce de uma atitude de Jesus. Ele nasce de um sentimento que Jesus teve. O carisma Canção Nova, ele nasce dessa palavra, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, feito uma experiência pessoal com ele, um encontro pessoal com ele, nós somos convidados a anunciar, a comunicar. Então, ela é de fato a fonte de onde emana toda a nossa vocação e toda a razão de ser, de estarmos aqui. Não é? Nós estamos aqui, não tem ninguém, só tem os meus irmãos aqui, mas imagina a gente o dia inteiro diante de um computador, diante de um celular, mas tem uma razão de ser, é por causa de Jesus.
É por causa dele. E por causa dele a gente fica. Por causa dele a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia antes, como esse encontro vocacional. Então a palavra ela é a fonte, ela é a origem, né, de todas as coisas. Ela é a origem da existência da Canção Nova, ela é a fonte, ela é o manancial, ela é a nascente desse Deus que te chama, vem e segue-me. Agora, ela é a fonte de quê? Como que ela vitaliza a nossa vocação? A palavra de Deus pode vitalizar Carisma Canção Nova, mas vitalizar também a sua vocação. Eu queria trazer aqui uma reflexão que o Papa Bento XVI faz na Verbo Domini. Ele diz assim, olha, feitos à imagem e semelhança de Deus amor, só nos podemos compreender a nós mesmos no acolhimento do Verbo e na docilidade à obra do Espírito. O homem é criado na palavra e vive nela. E não se pode compreender a si mesmo se não se abre a esse diálogo. A palavra de Deus, ela revela a natureza filial e relacional da nossa vida. Neste diálogo com Deus, compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos resposta para as perguntas mais profundas que habitam o nosso coração. De fato, a palavra de Deus não se contrapõe ao homem, nem mortifica os seus anseios verdadeiros, pelo contrário, ilumina-os, purifica-os e realiza-os. Então veja, a palavra de Deus, ela é fonte de energia, ela é fonte de ânimo, ela é fonte de conhecimento, ela é remédio para nós, porque ela não só revela Deus, mas ela revela também quem somos nós, quem Deus nos pensou. Porque eu e você não podemos dar uma resposta a Deus, a um carisma, se nós não sabemos quem nós somos. Então, na medida em que eu mergulho e adentro no mistério da palavra de Deus, que não é um livro, é uma pessoa, é Jesus, eu encontro o Senhor. E na Sagrada Escritura, conhecer significa fazer a experiência. E fazendo a experiência de Deus por meio da palavra, como diz o Papa Bento XVI, eu também faço a experiência de conhecer a mim mesmo. E desta forma, eu consigo responder a um Deus que me chama. Olha que interessante, eu vou repetir de novo para você, porque isso é muito forte. O homem é criado pela palavra e vive nela. E não se pode compreender a si mesmo se não se abre a esse diálogo. A palavra de Deus revela a nossa natureza filial. Jesus, ele só pôde chegar ao bom termo da sua missão, porque antes de se fazer servo da vontade de Deus, ele fez a experiência de ser filho e filho. Bento XVI, ele está dizendo para nós, na Verbo Domini, que a palavra de Deus revela a nossa natureza filial e relacional da nossa vida. Ela nos coloca em diálogo com Deus. A palavra de Deus, ela nos dá vitalidade porque ela é uma escola de oração. Ela é uma escola nesse conhecimento de quem é Deus, de quem Deus me fez, de quem eu sou e para quem Ele me fez. Então, ela me coloca nesse diálogo com Ele e aí nós compreendemos-nos a nós mesmos e encontramos as respostas para as perguntas mais profundas
que habitam o nosso coração. De fato, a palavra de Deus não se contrapõe ao homem, nem mortifica os seus anseios. Pelo contrário, ilumina-os, purifica-os. O Papa Francisco, na exortação sobre a santidade no mundo contemporâneo, ele vai dizer que essa experiência, né, nos coloca no caminho de santidade que nos humaniza. A palavra de Deus devolve a nós a nossa humanidade, nos faz pessoas verdadeiramente humanas, porque é dessa forma que nós somos chamados a nos relacionar com Deus. Então, ela é uma escola. E aí, nesse sentido, ela vai se tornando remédio para as nossas feridas, remédio para as nossas dores, remédio para as nossas necessidades mais profundas, mas, ao mesmo tempo, ela é essa fonte de vitalidade que enche o nosso coração de ânimo, de energia, nesse conhecimento de nós mesmos. Em outro momento, eu achei muito interessante, o Papa Pio XII vai dizer assim, olha, diante do autor da salvação de Cristo, tanto será nos homens mais perfeito o conhecimento, tanto mais intenso o amor, tanto mais fiel a imitação, quanto maior for o entusiasmo com que se deem ao conhecimento e à meditação das Sagradas Escrituras, especialmente o Novo Testamento. Pois, como diz, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Se há coisa neste mundo que sustenta o sábio e o convence a permanecer de ânimo sereno, cheio de vitalidade, cheio de entusiasmo, porque a palavra de Deus, ela traz entusiasmo. Eu não sei se você acompanhou a missa, mas se você viu o entusiasmo do padre Helenildo pregando hoje, encheu a gente de vontade. Pelo menos a mim, sabe? Se eu fosse mais jovem, olha, eu ia para fora do Brasil, daqueles lugares mais longes. Ou então eu iria mesmo para a evangelização direta de uma forma como nunca. Eu já sou apaixonada pela evangelização, eu já sou apaixonada pela comunicação do evangelho. Eu sou incansável. Eu estava dizendo para os meninos assim, olha, eu tenho que sair daqui correndo depois dessa pregação. Eu vou para a rádio, vou ficar lá até 6 horas no programa, aprendendo, ensinando os ouvintes o caminho da oração. Porque dentro de mim tem um fogo. Então, hoje, quando o padre Helenildo pregava e falava de São Paulo, meu coração ia se enchendo de entusiasmo. E é o entusiasmo que a palavra nos traz. Porque ela não nos deixa na ignorância de Jesus Cristo. Então, é isso aqui, olha, se há coisa neste mundo que sustenta o sábio e o convence a permanecer de ânimo sereno em meio às tribulações e tempestades do mundo, pense que, em primeiro lugar, é a meditação da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte que nos dá vitalidade, porque ela nos introduz nesse caminho de conhecer Deus, de conhecer a nós mesmos. E o conhecimento de Deus, ele não se esgota. Quanto mais eu conheço Deus, maior ele se torna. E aí, maior dentro de mim é a sede para adentrar no mistério. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de revelar a verdade sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo, ela nos enche de ânimo se ela se torna, para cada dia, o centro de onde parte todas as nossas escolhas. Então, ela nos dá entusiasmo na medida em que ela se torna, a cada novo dia, o centro de onde parte todas as nossas escolhas. Porque Deus tem uma palavra para mim e para você a cada novo dia. Porque toda vocação, como vai dizer o padre Amedeo Centini, é matutina.
Deus chama hoje. Deus chama hoje. E hoje pronuncia uma palavra de salvação para mim e para você. Por isso ela é fonte de vitalidade. Por isso ela é fonte de conversão, de mudança. Ela gera essa mudança. É impossível a gente meditar a palavra de Deus e permanecer do mesmo jeito. É por isso que o Padre Jonas diz que nós precisamos nos tornarmos profissionais da palavra de Deus. Mas é por isso também que ele escreveu um documento para nós que se intitula assim, 10 formas de suicídio na vida consagrada. E a primeira forma de se suicidar é essa, deixar de fazer o estudo da palavra. Não é? Ele vai dizer isso para nós assim, que se a gente deixa de fazer o estudo bíblico, a gente peca contra a vitalidade do carisma que está em nós. Forte isso, né? Se a gente deixa de fazer o estudo da palavra, a gente peca contra a vitalidade do carisma em nós. Mas ele vai dizer também, em contrapartida, a vivência do acolhimento da palavra de Deus no estudo diário é fonte que vitaliza o carisma que nasceu desta palavra de Deus, conforme foi trabalhado na primeira pregação. Então, a palavra é fonte. Como é que ela vitaliza o carisma e a nossa vocação? Ela nos vitaliza porque, em primeiro lugar, nesse diálogo com essa pessoa que é Jesus, ele nos revela essa característica filial. Porque antes de sermos chamados, ele diz a mim e a você, nós somos filhos. Ele os ama. Ele nos chama porque ele nos ama. Ele nos escolhe porque ele nos ama. Então eu posso dizer que o amor de Deus, ele precedeu o nosso chamado. Mas eu só vou entender isso na medida em que eu adentro nesse mistério de Deus por meio da meditação da palavra. E aí, nesse sentido, a palavra de Deus, verdadeiramente, ela é fonte de atualização do carisma e ela é fonte de atualização da nossa vocação, do nosso chamado. Eu posso dizer que hoje Deus tornou atual o meu chamado na experiência que eu vivi na homilia com o Padre Raimundo hoje. No momento em que eu contemplava ele falando do Evangelho, no momento em que eu contemplava e escutava, aquela palavra foi entrando dentro de mim e eu senti que o próprio Deus tornou atual em mim essa sede de ser comunicadora do Evangelho. Principalmente quando ele disse, né, falando de Paulo, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a partir dessa meditação que ele foi trazendo por meio da palavra todos os acontecimentos pelos quais Paulo passou, que não o impediu de comunicar o Evangelho. Mas ao contrário, né? Fez com que ele chegasse ao bom termo, dando a sua vida. E aí ele até brincava, né? Em tal lugar ele sofreu um naufrágio, em tal lugar ele foi apedrejado quase até a morte, em outro lugar ele foi preso, em outro lugar aconteceu isso, uma cobra o picou, enfim. A palavra ela tornou atual a experiência. Então, em cada momento que um vocacionado, cada momento que um membro da palavra faz o seu estudo e tem uma experiência com Deus que se revela por meio da palavra, nesse momento,
a vocação, ela é atualizada. Nesse momento, o carisma Canção Nova, ele é atualizado. É por isso que a gente precisa se tornar profissional da palavra. É por isso que, não é, a gente não pode ficar sem meditar a palavra. Hoje eu fui almoçar com uma irmã de comunidade, enquanto a gente estava no intervalo, e ela me deu um testemunho que eu achei muito interessante. Ela era responsável de missão, numa frente de missão, e o Padre Jonas foi visitar essa frente de missão. E ela era ecônoma dessa frente de missão, e ela dizia assim, sabe, Verinha, uma vez eu vivi uma experiência muito interessante quando o Padre Jonas foi visitar a nossa frente de missão. Eu livremente dizia para ele assim na mesa, Padre Jonas, eu tenho muitas atividades aqui. Então tem dia que eu não consigo fazer o meu estudo da palavra. Então eu falo para Jesus assim, boa noite, Jesus, sem o estudo da palavra hoje. E aí ela disse que contou isso para o Padre Jonas na mesa, e o Padre Jonas disse para ela assim, então minha filha, você vai comprar um caderno e você, antes de dizer boa noite, Jesus, sem o estudo da palavra, você vai anotar boa noite, Jesus, sem o estudo da palavra. E quando chegar no final do ano, você vai pegar esse caderno e você vai entregar para a Verinha, porque ela é a formadora geral. E aí ela disse que ela entendeu o recado do Padre Jonas. Eu preciso me lembrar, eu preciso me disciplinar. Eu posso fazer muitas coisas, mas se eu deixar de fazer o estudo da palavra, eu estou perdendo a minha vocação. E aí ela me dizia no almoço que depois dessa experiência, ela nunca mais ficou sem fazer o estudo da palavra. Falei assim, isso tem muito tempo? Ela disse assim, olha, velhinha, acho que já tem uns 23 anos. Pois é, Nelly. Então, ela está com 73 anos e nunca mais deixou de fazer o estudo da palavra. Então, essa palavra que atualiza quem nós somos. Essa palavra que atualiza para que Deus nos chama. Essa palavra que tem o poder. Eu gosto dessa expressão da Dei Verbo. A palavra de Deus, ela tem poder para desterrar o que não é Deus. Olha que forte. Porque justamente é a palavra de Deus e não é a palavra de um homem. Aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, ela tem um poder tão grande que ela é capaz de exorcizar os demônios interiores que tem. Ela é poderosa o suficiente para exorcizar aquilo que não é Deus da nossa vida. E aí eu queria trazer uma palavra aqui para você, também da Verbo Domini, que o Papa Bento XVI ele vai dizer assim, olha, escutando esta palavra, somos levados pela revelação bíblica a reconhecer que ela é o fundamento de toda a realidade. O prólogo de São João afirma, referindo-se ao Logos divino, que tudo começou a existir por meio dele e sem ele nada foi criado. De igual modo, a carta aos Colossenses afirma-se aludindo a Cristo o primogênito de São, tudo criado por ele para ele. E o autor da carta aos Hebreus recorda que é pela fé que conhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus, de tal modo que o que se vê não provém das coisas sem ser. Assim, como toda realidade é fundamentada pela palavra, também a nossa vocação nasce da palavra. Também a nossa vocação é alimentada pela palavra de Deus. Também é assim, desta forma que a palavra de Deus atualiza o chamado de Deus, dando a mim e a você toda a condição de responder a esse chamado.
essa experiência da palavra que nos alimenta, essa experiência da palavra que revela quem nós somos, filhos amados de Deus. Essa palavra que nos introduz nessa escola de oração e nos faz entrar num diálogo pessoal e real com o Senhor. Essa palavra que exorciza o mal que está dentro de nós e nos faz trilhar um caminho sério e profundo de conversão. Essa palavra torna atual o sim que damos a Deus. Essa palavra torna atual este sim e nos ajuda a permanecermos fiéis a cada novo dia. A palavra, ela tem poder, pela ação do Espírito Santo, de nos fazer recordar quem é que nos chamou e para quem nós respondemos. A palavra, meditada pela ação do Espírito Santo, ela tem poder de nos fazer recordar para que nós somos chamados, onde o Senhor nos quer, e nos dá condições de responder a este sim e permanecermos fiéis, como Paulo, como Pedro, independente das provações, independente das decepções, independente de qualquer sofrimento, porque o maior é aquele que nos chama. Não é? Depois, Santo Ambrósio, ele vai dizer assim, olha, a palavra de Deus é a substância vital da nossa alma. Ela alimenta, apacenta e governa. Não existe outra coisa que possa fazer com que a alma do homem viva a não ser a palavra de Deus. Depois, Orígenes também vai dizer uma coisa muito interessante. Não bebemos o sangue de Cristo, não só quando o recebemos segundo o rito dos mistérios, mas também quando recebemos as suas palavras, nas quais reside a vida. E para terminar, a palavra é uma semente semeada na nossa vida. O bom terreno não devolve a semente, mas o fruto. Assim também nós não devemos comunicar apenas a nossa reflexão sobre a palavra de Deus, mas, sobretudo, o trabalho que ela realizou no terreno da nossa vida após ter sido acolhida. Então, eu volto no início, não é? O verbo, a palavra, que estava junto do Pai. A palavra que era Deus, o verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. E desse mistério cristológico de Cristo que se encarna, desse mistério cristológico de Cristo, que é a perfeita comunicação de Deus com os homens, o mistério da encarnação, nasce o carisma cristão. Mas o Frei Raniero Cantalamessa, ele diz uma coisa muito interessante quando ele fala do mistério da encarnação. Nós não podemos pensar no mistério da encarnação sem pensar na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não podemos deixar de pensar no Cristo que ressuscita, mas que dá o Espírito. A palavra de Deus também nos introduz nessa vida no Espírito. A canção nova, ela nasce dessa experiência. Então, não tem como ser canção nova separado da palavra de Deus. Não tem como responder a um chamado de Deus com coerência, com fidelidade, mesmo nas dúvidas, sem essa experiência da palavra, que dá vida, que alimenta, que cura, que exorciza o mal, mas que torna atual
O chamado de um Deus que, olhando para mim e para você, não quer saber se a gente é perfeito, se a gente tem condições ou não, mas porque nos ama, nos chama. Vem e segue. Qual é a sua resposta? O que você quer dizer a Deus nesse momento? Eu queria rezar com você, lembrando aquilo que São João diz também. São João, ele diz assim, que Jesus, quando foi se despedir dos apóstolos, ele disse aos seus discípulos, agora vocês estão tristes, mas é necessário que eu vá. Porque se eu não for, não virá a vós o Espírito da verdade. E ele há de ensinar-vos todas as coisas. Ele vos recordará que sois filhos de Deus. Ele vos recordará todas as coisas que eu vos tenho dito. E esse mesmo Jesus, ele também diz nessa oração sacerdotal, né? Assim chamada. Eu vou para o Pai, mas eu rogo. Eu rogo por aqueles que haverão de crer em mim. Jesus, nesse momento, ele está intercedendo junto ao Pai, por mim e por você. Então eu queria convidar você a dizer para Jesus, Jesus, fala de mim para o Pai. Jesus, fala da minha vocação, do meu chamado. Fala ao Pai das dificuldades que eu tenho de dizer um sim, de deixar tudo, de romper com tudo, de romper comigo mesma, de romper com os meus medos, com as minhas inseguranças. Jesus roga por mim junto ao Pai, intercede por mim. Jesus diz ao Pai que derrame sobre mim, sobre cada um de nós, o Espírito Santo, para que, por meio da palavra que foi pregada, anunciada, ele torne atual a experiência de filiação de Deus. Porque quando eu me reconheço filho e filha amado, é que eu posso dizer o sim. Espírito Santo de Deus, convence o meu coração, convence o coração de cada um de nós que nós somos filhos amados. Porque fazendo esta experiência, nós poderemos dizer sim. Jesus, roga por mim, junto do Pai. Eu tenho medo, eu me sinto pequeno. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar e para onde o Senhor vai me conduzir. Mas fala de mim para o Pai. Porque para além do meu medo, para além das minhas fraquezas, para além até mesmo das minhas infidelidades, eu quero dizer o meu sim. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade. Nós nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos, como a Virgem Maria, a mãe da canção nova. Faça-se. Faça-se a vontade de Deus. Faça-se. E que possamos chegar ao bom termo daquilo para qual o Senhor nos chama. Porque fomos atualizados nessa experiência de que somos filhos amados, filhos queridos. O Senhor, Ele está curando o seu coração desse sentimento de indignidade diante do chamado, da grandeza do chamado que Deus nos faz. O Senhor está curando os nossos corações do peso das nossas infidelidades, dos nossos pecados, daquilo que nós não conseguimos ser fiéis. O Senhor está nos curando, o Senhor está nos libertando, porque o Espírito Santo de Deus está tornando atual, por meio da palavra que foi pregada, a experiência. Eu sou filho, eu sou filha, eu sou filho amado, filho querido. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra.
Obrigada porque a canção nova nasce dessa palavra. Obrigada porque o Senhor nos chama hoje e renova também a minha vocação e a vocação de cada um dos meus irmãos que nos acompanham. Bendito seja o teu nome. Muito obrigada. Bendito seja. Vê, mesmo que tudo eu venha perder, tua palavra eu quero viver. Mesmo que a vida eu venha perder, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim, sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui, perto de ti. Felicidade sem fim. E vamos para a última pergunta desse encontro vocacional. Pegue sua caneta, seu caderno e anote aí. Partilhe situações concretas em que você experimentou a eficácia da palavra de Deus. Partilhe situações concretas em que você experimentou a eficácia da palavra de Deus no seu discernimento vocacional. Partilhe situações concretas em que você experimentou a eficácia da palavra de Deus no seu discernimento vocacional. Ponto. Cite as palavras específicas que foram importantes na sua história vocacional. Partilhe situações concretas em que você experimentou a eficácia da palavra de Deus no seu discernimento vocacional. Cite as palavras específicas que foram importantes na sua história vocacional. Cite as palavras específicas que foram importantes na sua história vocacional. Eu tenho 2 avisos. A gente encerra aqui a parte das palestras. Essa é a última pergunta do dia. Eu quero orientar você, candidato, e você responsável do vocacional local, que ainda hoje o vocacionado ele vai receber um modelo para ser preenchido dos questionamentos finais. Por favor, Paty, pega para mim. Os questionamentos finais, onde você vai dar sua resposta. Pode ser digitado. O responsável envia para o vocacionado. O responsável vai enviar para o vocacionado e ainda hoje, você como vocacionado, você tem que devolver esta resposta, tá bom? Após ter vivenciado este encontro vocacional online e buscando a vontade de Deus para a minha vida, respondo: não sinto ser esta a minha vocação. Você percebeu aí que diante da nossa história, da história da Canção Nova, você não se identifica com esse chamado e você vai responder: não sinto ser esta a minha vocação. Desejo esperar ter amadurecimento de 2 anos. Você quer pedir um espere, desejo esperar. Então, você vai marcar aí, nesse quadrinho. Ou então, desejo continuar este caminho de discernimento vocacional. E por quê? E você vai responder. O responsável local vai te passar por e-mail, por WhatsApp, da forma que for mais viável nesse momento,
para você preencher essa folhinha e você pode digitar e devolve para o responsável respondido. Esse é um dos avisos. O outro aviso é que os candidatos, eles têm de 29/6 a 3/7 para entrar em contato com aquele que vai te atender referente a este encontro. Então, o membro da missão local, né, responsável da missão local, vai destinar uma pessoa para te atender referente ao encontro desse domingo. E você precisa ser atendido até o dia 3/7 por essa pessoa, por esse consagrado, por esse missionário, para o missionário dar uma devolutiva do que foi esse encontro vocacional aqui para nós, em Cachoeira Paulista. Então, você tem do dia 29 ao dia 3 para ser atendido. Então, se esforce, busque, procure, encontre um tempo essa semana. A gente colocou um período de uma semana exatamente para que você tenha tempo de ser atendido e ser bem atendido. Eu quero agradecer de modo especial aqui todas as pessoas que participaram direta e indiretamente desse retiro, mas também eu quero agradecer ao Tiago, Teodoro, quero agradecer ao Arthur, que tocou aqui, gente, que vocês não viram. Vem aqui na frente, Tiaguinho, Arthur. Vem aqui dar o tchau Vem, pro Bia. povo, se apresentar. A Bia. O Tiago está com medo de se levantar para que nada pare. A Bia estava na cobertura do Instagram. O Wilker. Pode vir, gente. Aqui. Quem estava nos bastidores aqui ajudando a gente. Essa aqui foi a galerinha que estava nos bastidores desde cedo e colocou tudo no ar para que esse encontro acontecesse. Minha gratidão de coração mesmo. Porque ninguém é bom sozinho e ninguém faz nada sozinho na Canção Nova. A gente depende um dos outros. E a vida fraterna, o ser irmão na Canção Nova, é isso aqui. Poder contar com todos na hora que a gente mais precisa, né? Então, assim, eu agradeço de coração a cada um. O Wilker, Paty, eu fazemos parte da equipe vocacional geral. A gente espera se encontrar com vocês logo, assim, olho no olho, se Deus quiser, né? Mas é isso aí, minha gente. Então, vou despedindo aqui. Vou pedindo para você ser fiel agora ao seu grupo de partilha. Você vai ter o grupo de partilha aí, depois o grupo de partilha se encerrou o vocacional hoje, tá bom? Então, Deus abençoe você. Obrigado a todos os meus irmãos na frente de missão, todos os missionários que estão participando nesse momento, que estão acompanhando. Obrigado também porque vocês fazem parte dessa companhia de pesca, que é a Canção Nova. Deus os abençoe. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe cada um. Não esqueçam os recadinhos e não se esqueçam que agora tem o grupo de partilha com as duas partilhas das duas pregações dessa parte da tarde. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor. Depositar a minha vida em tuas mãos. Pois o melhor tu tens para mim, eu só preciso acreditar e esperar. Jesus. O melhor era só para saber. É ruim tirar.
ver se esse daqui é do... É, esse daqui. Esse cápsula, né? Achei. Cuidado, o do meio é daqui, né? É do arco. Já entendi, por isso que não funcionou o celular, porque ele quer uma deficiência. Não fumar nada. Esse outro daqui, Eu né? Já fiquei com a ligada. Hã? Ele virou para ligar. Isso aí, que me dá um medo que agora eu tô aqui. Ai, mesmo. Eu queria responder. Esse aí é de quem mesmo? Ele já é. Neila, você vai usar o seu aí e a sustante essa semana? Como é que é? Seu aí e a sustante essa semana? Não, contrário não. O pedestal tem que ter com a velhinha. Mas o Airig não. Você me empresta ele para eu ter reunião com o padre e eu vou usar? O Airig? Aí, ó. Ele não desconectou, não. Tá no meu ainda. No celular. E o do Douglas? Esse aí. O Douglas tá esse aqui não, que tá com o adaptador. E o Douglas é o adaptador. Tá? Mas isso daqui é do Airig? É, ele monta e colocou dentro da caixa. Ah. Pode ficar, Thiago, com a Airig. Vamos ficar aqui, amigo. Não, pode emprestar. Que moral! O coração dá. Já eu também, não. Generosidade, como diz. Deve estar assim, né? Esse pedestal é daqui, né? Esse daí. Ah, não, esse é do santuário, né? É de São Paulo. Esse aqui é daqui? Ou esse aqui é Não, da... esse aí é da secretária. Secretaria. Ah, esse aqui é daqui. Esse aí da secretaria tem a bolsinha. Ah, tá. Eu perguntei com o pedestal, né? Aquela hora. Falou que era do arco. Meu Deus. Já tava aquela noite. Será que tem? Mas já tava. Esse daí é chato. Eu lembro da gente. Você é só rosquear, entendeu? Mas para guardar, tem que guardar sempre. Pode tirar. Não é? É. De que? Porque aí se você assistir assim, né? É. Mas guardar assim, então? Sim. É para guardar. O do santuário tá quebrado, lembra que você aberto? O que? O seu do santuário? Esse aqui é o do santuário. É, a capinha de fala de quem é quem aqui, você sabe? Não sei. Aquela de lá é do santuário. Então, Essa daqui é Como é que é? da secretaria. esse capa aqui. Isso aqui fecha mais, gente? Fecha que fechou. Ah, esse ó. Agora foi. 1-0. Essa intenção é da secretaria do Rio. Eu vou levar uma sala. Aqui, ó. SG. Poxa. Fica aqui, pegou? Comi de quebrar. Fica pra fora mesmo, não veio fechado. São Gonçalo? Ele fica fechadinho. Né? Isso. Meu Deus, eu prendi aqui. Coisa. Cortou, Leila? Não, vai Ô, Leila, esse aqui você pode. pode botar na sala dela. Já. Ei, você tava assim mesmo? Com esse negocinho assim? Porque depois quando você encaixa aqui, não tem como guardar isso aqui já não, né? Esse daqui é da secretaria. Quebrou. Sabe que eu vou fazer isso tudo? Quebrado. Não, mas aqui não foi. Essa aqui eu acho que é aquele aqui. Ele já veio quebrado, né? É porque eu lembro dele falar aqui do Achei que secretaria. tem uma pecinha aqui, né? Eu lembro dele falar aqui do secretaria quebrado. Não é pra me prestar.
Eu não vou deixar esse negócio dos cachorros de manhã. Poxa, tem um negócio não. E agora, Jesus? Vamos levar para casa. A gente pergunta, né? De manhã vem buscar. Arthur, desliguei no áudio amanhã, né? É uma almoxarifado. Aí eu posso colocar o deverinho e levar para você, qualquer coisa. Você vem de a pé? Não, vou quando vier ligar. Ah, você que sabe, porque qualquer coisa também tocando deverinho. Isso aqui é do Douglas, né? Já tá ali. Quando eu descer, eu passo no apartamento do Douglas, deixa lá, galera. Tá bom, aí? Tá. Eu acho que é esse daqui, ó. Tem uma máscara e uma coisa rosa aqui. O celular aqui. Já dois, Thiago? Teclado, mouse. Essa caixinha. Aí quando eu pegar o controle, eu Thiago. Ah, gaveta. Nossa, a gaveta do Thiago. Aí eu cheguei nessa sala. Na sua vez que o controle vai, isso aqui. Olha, eu tô levando o pedestal que dela da Débora, vou deixar lá, tá? Na sala dela. Isso aqui, Jesus. Vamos pegar uma opção daqui. Gente, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada, Bia. Você de quem é esse negocinho rosa, né? Seu, agora deixa eu ver. Beijo.
Deus confiamos no Espírito Santo, nosso Deus e Senhor. Ilumina-nos. Divino Espírito Santo,
Tem alguém em casa? Gente, não tive para de perguntar a Verência para a gente vir amanhã depois do almoço. Ah, sim. Não perguntei, sabe? Pediram uma folga assim para ela de manhã. Perguntar. Eu fiquei pensando, nossa, eu estou naquela pensando. Nossa, fiz um encontro, ainda fui com um programa de rádio, e amanhã você vinha, entendeu? Um raciocínio dela é Vamos lá para ele. Vamos falar aqui. Você é tranquilo? E amanhã de manhã eu faço trabalhar. Não vou nem falar, não vou gastar esse fósforo, não. Mas sim. Sim. Então tá bom, gente. Obrigada, minha gente. Oi. Pode deixar só Mas eu não vou levar para ela, já tem muita coisa. Estamos fazendo mais coisa hoje para despedir da Maria Clara. Então, ela vai para amanhã. Tô indo lá, né, gente? Tchau, tchau.